Hi everyone, welcome! Bem-vindos de volta, welcome again. Agora sim a gente vai estar com a nossa aula 28.2 de Review and Exercise. Vamos perder tempo para a tela? Olha aí, aula 28.2, a gente acabou de ver sobre as questões de change the world, de mudando o mundo, né? Pra gente fazer essa mudança no nosso mundo, porque temos muitos problemas, né? Nossos environmental problems. Nós vimos alguns problemas do meio ambiente em que é causado pelo homem, outras são desastres naturais. Entretanto, né? Todos são problemas. E temos aí primeiro, tidal wave também conhecido como tsunami, né, que é o maremoto. Temos o volcano eruption, que é o que? A erupção vulcânica. Nós temos também earthquake, que é o nosso terremoto, vocês lembram? Deforestation, que é a questão de retirar as árvores dos seus devidos lugares e você não colocar, não plantar, não fazer a questão do reflorestamento, a deforestation, alright? Que é o desmatamento. Hurricane, vocês lembram o que é o hurricane? Hurricane, e a teacher mais uma vez tem dificuldade de lembrar a palavra furacão. Hurricane, furacão. Flood, na verdade. Flood, que significa o quê? A questão da inundação, né? Quando você tem o rio quando vem e enche demais, ele acaba invadindo a cidade, enfim. Todas essas questões, environmental problems, nós vimos na nossa aula e também vimos mais ainda sobre a questão do present continuous e as regras de como você coloca o ing nos verbos, de como você faz frases na forma afirmativa, negativa e interrogativa. E nós temos aí 3 exemplos, vocês podem ver aqui na afirmativa. We are damaging our world. Nós estamos prejudicando o nosso mundo. Aí temos uma pergunta aqui, pensamos que são 2 perguntas. A diferença é que a primeira, você começa com o pronome interrogativo, what? Você começa com esse pronome interrogativo. E a segunda, você começa com o verbo to be. Por quê? Porque depende do que eu vou perguntar. Tem vezes que eu vou perguntar que tendo que usar o meu what mesmo, o meu pronome interrogativo, e aí nesse caso ele vem pra frente do meu verbo to be de qualquer forma. Quando ele não vem numa pergunta, aí o verbo to be sempre vai vir pra frente numa pergunta de present continuous. What are you doing to improve the environment? O que você está fazendo para melhorar o meio ambiente? E aí, what are you doing to improve, para melhorar? Aí na minha terceira pergunta, e na verdade minha segunda pergunta, que só são 2 perguntas, are you doing anything to help the planet? Você está fazendo alguma coisa para ajudar o planeta? Are you doing anything to help your planet? Your planet ou the planet, tanto faz. Aí por acaso você quer me responder essa pergunta? Se você quer me responder se você está fazendo algo a respeito para melhorar o planeta, você pode dizer assim, se for o seu caso, yes, sim. I'm planting trees in my neighborhood. I'm planting, eu estou plantando, planting, que é o ato de plantar com ação no ing. Árvores, trees, na minha vizinhança, ok? Então, essa foi a nossa revisão bem simplesinha, certo? And agora é o momento que vocês vão ficar com as atividades. Tem um texto aí, salvo me engano, são 2 textos, mas bem pequenininhos. E vocês vão, com certeza, se dar muito bem nessa atividade. Eu confio em vocês. I trust you. See you then. Bye, bye. Hi again. It's time to correct our exercise. É hora de corrigir nossa atividade. Eu sei que vocês fizeram tudinho aí certinho. Vamos perder tempo para a tela. Olha aí, nossa atividade de sala. Vamos tirar as nossas dúvidas agora. Foi bem fácil. Essa primeira questão, então, foi bem facinho. Vocês conseguem ver aí? Bem grandão, lá em enorme, a palavra flood, que a gente viu que é um dos desastres que acontecem, né, no nosso meio ambiente. Temos aqui a palavra flood bem grandona e temos a palavra relief, que talvez vocês não conheçam. Então, a questão, ela pede o seguinte: qual desastre natural ele representa? Esse desastre natural, que tipo de desastre natural essa informação representa para vocês?
a imagem está um pouco confusa, mas pela palavra flood, vocês reconheceram, eu tenho certeza que vocês só podem ter marcado apenas somente a questão da letra C, que se trata de uma inundação, né? Ou então de uma heavy rainfall, também que era uma outra palavra usada para descrever essa questão da inundação, mas aqui a gente usou apenas a palavra flood, certo? Então, essa questão do flood relief, ela se trata do quê? Ela se trata do alívio da inundação. Então, aqui, ó, vocês podem perceber, temos aqui a frase help us, help others, ou seja, nos ajude a ajudar outros. You can contribute these items to the flood victims. Então, nós temos aqui vítimas da inundação. E aí, você, para trazer coisas para ajudar essas pessoas, as pessoas poderiam trazer mineral water, que são água mineral, candles, velas, blankets, cobertores, certo? Biscuits, que são biscoitos. Então, esses itens para ajudar as pessoas que tiveram esse problema com a inundação. E a questão 2, qual o tipo de texto desse pôster? Então, assim, qual é o gênero textual desse pôster? Nós temos aí uma campanha, uma propaganda, uma revista e um artigo de jornal ou uma tirinha. Se você sabe que se trata de o quê? De uma inundação e você vê que tem items aqui para ajudar as vítimas, não pode ser uma tirinha, né, gente? Um artigo de jornal também é bem provável por ter esse formato aqui, esse layout, muito improvável. Uma propaganda, então a gente se trata de quê? Só pode ser, obviamente, uma campanha para ajudar pessoas que tiveram a questão do flood, que é a inundação. Ok? Bem fácil isso aí, eu tenho certeza que vocês acertaram. E a questão 3, qual o objetivo desse pôster, né? Então, tudo que eu falei para vocês até agora, nesse tempinho, vocês conseguem entender que só pode ser, obviamente, a questão da alternativa de letra D. Por quê? Pedir da população doações para vítimas de inundação na Malásia, certo? Aqui, pedir da população doações para vítimas de furacão na Malásia, alguns poderiam marcar, só que aqui seria furacão, teria que ser outra palavra, não poderia ser hurricane para poder ser furacão. Como é flood, se trata de inundação. Então, aqui para pessoas da Malásia, diz aqui que é da Malásia, tem bem aqui, ó, nós temos aqui a palavra Malaysia, certo? Porque é onde as pessoas devem mandar, o endereço onde as pessoas devem mandar essas ajudas aqui que aparece aqui na nossa campanha, certo? Muito fácil essa questão, tenho certeza que todos acertaram. Então vamos para a próxima, que é essa aqui, onde tem um texto um pouco maior, né? Esse gênero textual é um texto mesmo, ele é um pouquinho maior, mas nem tão grande assim. Então, learn the basics, né? Aprenda o básico. Nós temos o título do texto, que é esse aqui, ó. The Earth's climate is changing. Então, a temperatura, o clima do mundo está mudando. And people's activities are the main cause. Eu já vou até dizer que no próprio título você já tem a resposta. Ó, people's activities, dá para entender isso aqui, né? As atividades das pessoas, as atividades humanas, vocês sabem que people é pessoas. Essa questão aqui do apóstrofo S é uma questão chamada de genitive case, caso genitivo, onde é a posse, né? Então a tradução desse apóstrofo S seria do, da, de, então as atividades da pessoa. Então as atividades humanas are the main cause, ou seja, são as causas. São as causas, o quê? O que é menos? Vocês já viram essa palavra comigo em algum momento das nossas aulas? Significa a principal. Então, o clima do mundo está mudando e as atividades humanas são as principais causas, né? Ou seja, que as pessoas fazem realmente o que está fazendo o mundo mudar. E o que ele pede nessa questão? Na 4, de acordo com o texto, a principal razão da mudança climática do planeta é... Aí nós temos aí, ó, as mudanças na sociedade moderna, a descoberta dos gases de efeito estufa, as atividades humanas, a adição extra de combustíveis fósseis, a redução dos gases de efeito estufa. De acordo com o que eu falei, só pode ser as atividades humanas. No próprio texto, no título do texto já começa a falar isso. Não era nem necessário você ler o texto, não era nem necessário você ler o texto todo, mas caso você quisesse ler o texto todo, você iria ver aqui, ó, também, ó,
people are causing these changes. Ou seja, as pessoas estão causando as mudanças. Claro que tem muitas coisas que não é exatamente a pessoa vai lá e só existe e ela está causando essa mudança. Não, as pessoas fazem coisas onde essas mudanças elas acontecem, para que essas mudanças acontecem, certo? Então não é necessário eu ler o texto todo para vocês, apenas para mostrar que está bem aqui a resposta, tanto aqui no meu título, certo? Tanto aqui nessa parte, onde diz que as pessoas estão causando essas mudanças, ele fala aqui os motivos disso, né? Nós temos aqui, ó, our world is always changing, nosso mundo está sempre mudando. Look out the window long enough and you might see the weather change. Então, você vai olhar para a janela e você vai perceber que o clima está mudando. Vamos mais para baixo, nós temos aqui também essa outra informação. The earth is getting warmer because people are adding extra greenhouse gases, ou seja, o mundo, o planeta está ficando cada vez mais quente porque as pessoas, ó, vocês lembram do because, que é o porquê de resposta, porque as pessoas o que? Elas estão adicionando esses gases de efeito estufa extra, tá entendendo? Então, existe isso, então a resposta só pode ser essa questão de que é uma atividade humana que está fazendo isso. Então, a descoberta dos gases de efeito estufa, isso só acontece por causa da atividade humana. A adição extra de combustíveis fósseis, só acontece isso por causa das atividades humanas. Então, a letra C. Questão 5. De acordo com o texto, relacione as perguntas com suas respectivas respostas. Então, de acordo com o texto, você vai relacionar aqui essas perguntas com as respectivas respostas, certo? Então, nós temos aí, ó, a primeira, what kinds of gases are people adding to the atmosphere? Então, que tipo de gases as pessoas estão adicionando na atmosfera? Como é que eu iria responder isso aqui? No texto, você iria também ter uma ajuda, mas olha só, uma outra ajuda que poderia fazer você responder essa questão aqui é pelo simples fato de você olhar as respostas. Olha aqui. Nós temos aqui greenhouse gases, nós temos a palavra gases aqui, certo? Nós também temos a palavra, vamos mais para cá. Nós temos aqui a palavra temperature, que é temperatura. Nós temos a palavra temperature aqui, ó, na número 3, temperatura. Então, olha só, na 3, what kind of temperature is the Earth getting as a consequence? Que tipo de temperatura o planeta está tendo como consequência? Aí nós temos aqui o warm temperature. Então, realmente a 3 tem a ver com essa aqui por conta da palavra temperatura, certo? Então, nas respostas nós temos aí 2, 1 e 3, certo? Então, na 2, how are they doing that? Como eles estão fazendo isso? By burning fossil fuels. Ou seja, esse by, ele tem a ver muito com essa minha questão aqui de como eles estão fazendo isso. Como eles estão fazendo isso? Pela queima de combustíveis fósseis, pela queima de combustíveis, tá? Então, nós temos aí by burning, então isso já iria configurar a número 2. E a 1, what kinds of gases are people adding to the atmosphere? Temos aqui a palavra gases que aparece aqui na número 1. Então, na número 1 e a número 3, você tem a palavra temperatura e a palavra gases, e nós temos aqui tanto ela nas respostas. Então, a 1 e a 2 a 1 e a 3 você já mataria nisso e só sobraria 2, que seria a última, entenderam? Então é mais ou menos assim que vocês iriam conseguir a resposta, ou então vocês poderiam voltar lá no texto e ler o texto e ver essa questão com essas palavras, procurariam essas palavras lá no texto, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham acertado tudinho, foi bem facinho. Essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. Essa foi a nossa última aula de conteúdo. Foi bem legal estar com vocês nessa Unit 2. Vamos agora ficar com outras questões. Ainda vamos ter mais umas 2 aulas aí. Algumas pessoas vão assistir, outras não. E eu vejo vocês daqui a pouco. See you then. Bye.